Em 16 de janeiro, e eu tenho falado aqui, e tenho usado o título Democracia Liberal, sobre a construção do poder político. Num momento muito delicado da nossa civilização. Tem gente que acha que isso não tem importância nas nossas vidas, mas vejam, vou dar um dado para vocês. Olha o que está acontecendo no Brasil hoje, 16 de janeiro de 2025. O governo federal acaba de anunciar que vai precisar revogar uma portaria da Receita Federal sobre a questão do PIX. Por que vai fazer isso? Tá certo que acho que o governo, para variar, errou na comunicação outra vez, mas a onda, a avalanche de mentiras que foram ditas e difundidas sobre a questão do PIX, que não será taxado, não seria taxado, por vários motivos, e o principal deles é que a Constituição não permite a taxação de movimentações financeiras, fez com que o governo tivesse que retroceder numa política pública que tem um único objetivo: realizar o controle da circulação de dinheiros no país, só isso. Mas, com a tal de liberdade de expressão, teve gente que saiu por aí mentindo, o governo vai cobrar impostos, papapá. Não vai. Só que os efeitos disso sobre toda a população é gigantesco. Então, esta nossa discussão tem efeitos práticos, concretos, mexe nas nossas vidas. Quando eu falo em construção do poder político, é a isso que eu estou me referindo. Esses grupos que se organizaram para difundir essas mentiras têm pretensões políticas relevantes. E eles começam a discussão falando sobre a portaria da Receita Federal e terminam falando sobre cartão corporativo do governo federal, sobre medidas do governo federal, isso aqui que é lícito falar, é lícito. Só que a premissa das discussões, elas se estabelecem a partir da desconstrução do outro, de um discurso que é um discurso rigorosamente de ódio, de aniquilação do adversário. Isso é um problema. E a gente está vivendo isso todos os dias. Liberdade, o que é isso, liberdade? Já disse para vocês no vídeo anterior, não há em lugar nenhum do planeta direito que seja absoluto. Não há. E trouxe como exemplo o tema da vida. Nem mesmo a vida se constitui como direito absoluto. Se vocês olharem o Código Penal brasileiro, ele vai dizer assim, ó, artigo 121, matar alguém, pena. Ele não diz assim, é proibido matar. Não é. Por que ele não diz é proibido matar? No caso brasileiro, por exemplo, nos crimes de guerra existe pena de morte. A Constituição brasileira prevê essa possibilidade. A legítima defesa. Na legítima defesa, o cidadão está autorizado a matar para se defender. Então, nem mesmo a vida se constitui como direito absoluto. A opinião. Está lá na Constituição, é livre a expressão do pensamento, vírgula, vedado o anonimato. Por que diz, vírgula, vedado o anonimato? Porque o nosso sistema jurídico vai dizer o seguinte, cara, qualquer um pode expressar a opinião que bem entender. A expressão do pensamento é livre. O que não é livre? É sair livre de certas coisas que certas pessoas dizem. Quem defende pedofilia vai preso. Quem é racista vai preso. Ou seja, isso é um pensamento liberal. Porque o pensamento liberal ele vai dizer o seguinte, a expressão é livre até o momento em que ela causa dano ao outro. No momento que este dano é causado, a ordem jurídica vem e vai punir. Tu vai exercer o teu pensamento, vai. Mas vai responder por aquilo que fizeres. Então não há nenhum tipo de absolutez no exercício de qualquer direito. Não há
nem a propriedade, nem a vida, nem a expressão. Só que nós adotamos um modo de fazer política onde a variável principal está em aniquilar moralmente o outro. E isso é um modo de fazer política que não é aqui do Brasil. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Não é à toa, já disse isso aqui também, que a principal bandeira de ataque da extrema-direita nazi-fascista é o poder judiciário. Por quê? Porque é exatamente o poder judiciário o órgão incumbido pelo Estado moderno de, diante destes abusos, fazer aplicar a lei. Expressou o pensamento, causou dano, sanção, pena, aplique-se a lei. É assim. Só que quando isso vem para a política, os efeitos da mentira, a chamada fake news, são devastadores, e ainda mais na era digital, onde a velocidade de difusão da mentira e também da verdade é avassaladora, incontrolável. Qual é o problema? É que a ordem jurídica ainda não conseguiu se adequar para agir com a rapidez que este momento pede. Vejam que esse tipo de situação ele não traz problemas só para o cidadão, ele traz problemas para as corporações. Empresas são liquidadas por mentiras que são ditas. Só que a gente não pode achar que, enquanto eu não estiver sendo prejudicado, tá bem, tá tudo livre, tudo pode. Eu não posso achar que para afirmar uma convicção política, eu posso mentir, torcer a realidade, porque ali na frente, quando ela aparece, às vezes, buenas, você foi a cadela com a cinta. Não tem mais o que ser feito. Olha o que o governo federal está fazendo hoje. Revogou a portaria da Receita Federal. O governo federal vai ter que editar uma medida provisória para reafirmar aquilo que esteve sempre afirmado. Olha o tamanho desse negócio. Claro que chama atenção que determinadas pessoas que fazem isso são sabidas, são reconhecidas por sempre fazerem isso. A questão está no Estado adquirir capacidade de conter isso. Só que tem um problema, e é o que a gente vinha conversando. Nós estamos vivendo numa época onde há uma crise de legitimidade e uma crise de representatividade tão gigantesca, tão colossal, que esse Estado não é mais capaz de agir com eficiência para conter isso. Por quê? Porque as pessoas simplesmente não acreditam mais no Estado. Mas não a partir disso que está aí. É porque esse Estado, que é o Estado da modernidade considerando uma expressão mais, digamos assim, academicamente adequada, esse Estado é incapaz de entregar para as pessoas o mínimo que elas precisam. O mínimo. Então a gente vê uma sociedade desesperançada, uma sociedade em dúvida, uma sociedade onde a confiança se desconstruiu. E quando a confiança se desconstrói, é o que faz nascer as chamadas crises de legitimidade. E é neste momento em que as políticas de caos prosperam. A história mostra isso. A história mostra isso. Gramsci, tão atacado, mas lido por poucos, dizia: o novo ainda não chegou, o velho já morreu. Nesse interregno é que as monstruosidades acontecem e aparecem. Então aí para a gente ver. Agora, se nós pensarmos que enquanto isso não estiver pegando na gente, está tudo bem, nós estamos muito mal. Porque isso pega no nosso cotidiano, isso constrói as nossas vidas. Vejam os nossos entornos. Vejam as pessoas, os jovens que vivem nos nossos entornos. Desesperança total. Vamos seguir falando.